quadrantes, desde o Ocidente, da Ucrânia, entre outros países. Como é que a Rússia olha para a invasão na Ucrânia, a partir de dentro, André? Muito boa noite, diretamente da Rússia. Então, realmente existe aqui esta polêmica que é mais uma guerra de desinformação do que uma guerra, digamos, armada. O que eu tenho notado é que as notícias que circulam aí deste lado são notícias que diferem da realidade que a gente vive cá deste lado. Então, como é que a Rússia vê esta invasão? Ah, Quando a Ucrânia tem esta intenção de entrar para a OTAN, tem esta intenção de se aliar à União Europeia, a Rússia se sente ameaçada ao ver a sua zona vermelha ocupada e dá um aviso. E depois uma resposta, que é uma resposta, neste caso armada, que vai para as bases militares que se localizam na Ucrânia. Mas o que é que isto significa? Aquelas bases militares que estão na Ucrânia, na verdade, são bases, digamos, sustentadas por pessoas que têm interesses em colocar o olho ali para controlarem a Rússia. E Putin percebe isso. E também existe esta parte moral ferida. A Rússia é um país conservador. Durante uma entrevista que Putin estava a dar a uma jornalista americana, a União Europeia, assim como os outros membros da OTAN, duvidaram da supremacia da Rússia. Disseram a Rússia que foi conhecida como a superpotente, terminou lá na Guerra Fria. Então Putin diz, ok, agora eu vou mostrar que realmente eu ainda possuo esta mesma capacidade. E inicia este ataque que está a criar esta repercussão que estamos a ver no mundo, mas não como devia ser visto. Porque, na verdade, Exato. o ataque foi uma retaliação aos clusters, a estes contingentes armados que são olhos alheios que se localizam na Ucrânia para controlarem a Rússia. Exato. Marcos André, uma outra questão é sobre a opinião pública russa. Esta é uma invasão, é uma guerra que é aceite pelos russos, por uma boa parte da população, porque ouvimos dos dirigentes do Ocidente, a presidente da Comissão Executiva da União Europeia, dizer que não é esta guerra, esta invasão, não é o que os russos querem. Portanto, qual é a sensibilidade da opinião pública russa sobre este conflito? Sim, os russos realmente não querem guerra, não precisam da guerra. Os russos vivem em paz, eles sempre têm a cultura de se lembrar daquilo que foi a vitória de 1945, lembram-se dos heróis e querem esquecer esta parte da história toda. Os russos não querem guerra. Saem uns e outros para se manifestar, mas infelizmente cá na Rússia isso não é permitido. A semana passada, 10 pessoas foram presas na cidade de Krasnodar porque saíram para protestar contra esta situação e foram detidas 15 dias de prisão. Então é por aí. E a notícia, este cenário não tem a mesma repercussão cá que tem deste lado aí, o que vocês acompanham. Nós não falamos da guerra, não existe pânico, mas há 3 dias começamos a sentir com profundidade as consequências disso, por causa das sanções que vão surgindo. Então os preços subiram em 30%, em quase tudo.
a internet começou a desaparecer. Temos restrições no Facebook. Eu posto uma fotografia, não consigo vê-la a posterior. E muitos outros recursos do Facebook e do Instagram e de quase todos os aplicativos que vêm da parte americana que a gente não consegue usar. Andam rumores que a iPhone não poderá disponibilizar mais telefones para a Rússia e tudo mais. Então é este cenário. Mas cá deste lado estamos calmos, sem pânico, mas a viver as consequências deste cenário todo, que é das restrições, das sanções. Marcos André, por que via é que aí na Rússia se recebe a informação sobre o conflito na Ucrânia? Quais são os meios, no seu caso, onde é que lê, onde é que assiste, ou onde é que ouve? Quais são os canais? São canais públicos russos, canais privados russos? Tem acesso à informação internacional alternativa, por exemplo? Eu uso todos os canais porque confio desconfiando. Não confio muito nos canais federais porque eles estão direcionados em promover um determinado tipo de opinião. Então, estando cá, eu recebo, mesmo alheio à minha vontade, eu vou recebendo informações de vários cantos do mundo porque as pessoas querem saber se realmente é verdade o que é que está a acontecer. Então, tenho acesso a vários sites legítimos em que posso ter informação, várias televisões que não são russas em que eu estou registrado e por aí vou tendo informações de toda a parte do mundo e eu posso fazer este balanço, analisar e tentar tomar uma posição ímpar. Exato. Disse que a população russa, uma parte dela, ou maior parte dela, não está interessada na guerra, portanto, nesta invasão. Só para compreendermos melhor, da informação que se capta aí dentro da Rússia, a população ela não está a favor desta invasão. Se houvesse, digamos, uma votação para se dizer sim à invasão ou não à invasão, qual é que seria a tendência? E como é que se capta isto? Há aí sondagens, há estudos? Eu percebi. Eu acredito que seria de 100% não. Não a guerra. A percepção que se tem cá, nós ainda não temos a percepção de guerra. É uma missão militar que está a decorrer na Ucrânia. É assim que a gente percebe cá, percebe nas televisões, percebe nos informativos do presidente da República, porque ele tem este contacto direto com o seu povo. A gente percebe do ministro da Defesa. Então, é uma missão militar que está a decorrer na Rússia para eliminar as bases militares que criam uma ameaça para este país. A percepção Exato. de guerra, conceito, guerra, definição, não existe cá na Rússia. E o povo não quer isso. Ninguém, completamente. Exato. Os russos, então, o que entendem é que o seu país está a fazer uma intervenção militar num outro país para se proteger. É apenas isso. Exatamente. Da parte foi militar, paramilitar. Na verdade, aliás, foi na Ucrânia vive uma maior parte de russos, por isso não tem sentido essa instabilidade, esta guerra. Quem está nas cidades que estão sendo atacadas são russos. Na cidade onde eu estou e noutras, o povo russo está a criar condições de angariar fundos, ajuda humana para os refugiados que saem da Ucrânia para cá. Então não se justifica existir guerra, senão, ao contrário, nós haveríamos de proibir essa entrada na Rússia, mas não. Estão a criar-se condições para que o povo civil, o cidadão comum que esteja a fugir deste conflito, venha cá e tenha condições de vida normais. Exato. Eu dizia daí que Vladimir Putin classificou logo no início isto como uma operação especial em legítima defesa.
Portanto, nunca Exatamente. guerra. Exatamente. Mas falou das sanções. Há sanções a todos os níveis, sanções políticas, sanções econômicas. Portanto, alguns bancos já não se podem relacionar em alguns, digamos, sistemas a nível internacional. E disse que há uma redução de preços ao nível de 30%, há um aumento e não uma redução de preços ao nível de 30%. Quais são os outros impactos destas sanções? Como é que a Rússia está a sofrer isto, por um lado? Por outro lado, a indicação que havia de que a Rússia tinha feito contas de uma previsão de todas as sanções que iria sofrer e estava cautelada sobre isso. Como é que a população aí na Rússia, as pessoas, elas vivem estas sanções, por exemplo, já não podem, os voos das companhias russas não podem escalar a Europa, nem Pois, usar o espaço aéreo europeu. Como é que isto está a ser vivido no país? O país não mexeu-se um pouco. yeah. Realmente o país está a entrar numa crise, mas o povo já está habituado, porque dos 10 anos que eu estou cá na Rússia, esses conflitos eles já vêm existindo. Eles só tomaram a dimensão televisiva agora, por causa deste motivo da entrada da Ucrânia na OTAN, que isto mexeu com os princípios do presidente russo. Ah, o dólar estava a 70 rublos na semana passada, agora está a quase 100, está por aí 90 e tal, só para terem uma ideia. E tal como eu disse, os preços de eletrodomésticos estão a mais de 30, subiram a mais de 30%. Mas o que eu percebi é que também há aqui uma agiotagem, um oportunismo dos empresários russos quando surgiu esta situação e começaram a aumentar preços em todo lado, onde não deviam e não se justifica, porque são produtos produzidos internamente na Rússia que não precisam de matéria-prima externa, não dependem de nada externo. Então há este oportunismo aqui que a gente está a vivenciar e também notei há 2 dias que começou a existir uma rede de ataques cibernéticos que vem da Bielorrússia, que vem da Ucrânia, dirigidos aos sites das empresas russas. Então sempre vejo aí reportagens online. Vários sites de empresários russos estão sendo atacados pela Ucrânia e pela Bielorrússia. Agora não sei qual é a intenção da Bielorrússia ao atacar empresários russos, sendo eles países amigos. Exato. Marcos André, moçambicano na Rússia há 10 anos, muito obrigado pela sua disponibilidade e intervenção aqui em Moçambique no Noite Informativa. Vamos viajar aos Estados Unidos, mas fica aqui clara que além de uma guerra com armas, com balas, é também uma guerra ideológica. A partir da Rússia, a perspectiva que há não é uma perspectiva de guerra, mas é uma perspectiva de uma intervenção especial, de uma operação especial em legítima